Bem-vindas a mais um podcast do Mulheres Voo. Eu sou Georgia Albuquerque, emissária do Mulheres Voo, e hoje eu serei sua host. A minha convidada de hoje é a Fabrícia Gonçalves e nós estamos transmitindo esse episódio diretamente do Encontro Nacional Feminino Moderno. O tema da nossa conversa é felicidade só acontece quando tem lealdade? Como é que é isso, Fabi? Não vou ser feliz se eu continuar sendo leal? Conta um pouquinho pra gente isso. Pois é, eu costumo dizer que antes da felicidade vem a lealdade. Principalmente aquela lealdade cega que a gente traz da nossa infância. Clarifica um pouquinho pra gente, traz um pouquinho de explicação sobre essa lealdade. Poderia trazer alguns exemplos de o que é essa lealdade? Um exemplo teu, de repente? Todas as coisas que a gente vive na infância, que nos gera sofrimento e que a gente não concorda, que a gente não consegue deixar no passado, na verdade a gente faz com que a vida repita aquilo novamente. E a gente começa a ser leal àquilo que a gente viveu, especialmente àquilo que a gente não concordou. Por isso que a lealdade, ela vem antes da felicidade. A gente é mais leal à nossa família de origem do que a gente pode imaginar. E muitas vezes isso nos leva para um caminho de muito sofrimento. Por isso que eu digo que a felicidade vem depois da lealdade. Ou a lealdade vem antes da felicidade. Para que nós possamos ser realmente felizes, precisamos às vezes ser um pouco desleais. Especialmente desleais à nossa mãe, que é onde tudo começa. Não, e tudo que a gente quer quando a gente é criança, né? Aquela... É engraçadinho uma criança, né? Quanto mais a gente faz gracinha, mais a gente chama atenção. Isso. E aquilo é reforçado cada vez que todos param e olham aquela gracinha daquela criança ou qualquer coisa. E a criança vai se alimentando, né? Dessa aprovação e vai repetindo. Sim, e quando ela não tem isso, ela vai buscar em outros lugares essa aprovação. Essa necessidade de ser vista, de ser olhado. Porque todos nós temos a necessidade básica de ser amados, de ser olhados, de ser incluídos, de ser aceitos. E quando isso não acontece lá na nossa infância, a gente vai para a vida adulta achando que não é merecedor daquilo. E aí vai gerando outras situações que faz com que aquilo se reafirme. Mais ou menos assim. E agora eu tô falando, quando a gente é pequeno, a gente não se importa conosco, né? Não existe um olhar de o que eu preciso, racional, consciente, né? A gente pensa, a gente age, né, por chamar a atenção, por receber carinho, para ter as necessidades nossas primárias atendidas. E aí a criança faz coisas para que os pais gostem que ela faça. Sim, e ela está sempre olhando o que está acontecendo, né? Com os pais. Por isso que as crianças aprendem muito mais por aquilo que a gente faz do que por aquilo que a gente fala. E eles percebem tudo no ar. Eles percebem quando os pais não estão bem. Sim. E em detrimento de si próprio, às vezes eles se sacrificam. As crianças se sacrificam pela sua família, pelos seus pais. Eles são muito, muito, muito leais. As crianças são muito leais. Elas morrem pelos seus pais. E trazem muitas vezes à tona aquilo que os próprios pais não têm coragem de olhar. As crianças que é esse estão ciclo que você falou antes, que é esse ciclo que vem se repetindo na vida. Sim. Né? O que o pai, a mãe não vê, o filho sente. O filho sente. E leva aquilo depois como uma carga de peso para a vida adulta. Sim, porque ele acredita naquela... Por ele estar com o foco nos pais, né? Os filhos, nesse primeiro setênio ali, né? Ele está com o foco virado nos pais, sim, né? Sim, e às vezes vai para a vida adulta, ainda olhando para aquilo que aconteceu com os pais. Repetindo o comportamento dos pais. Principalmente aqueles comportamentos que a gente não concorda. Aqueles comportamentos que nos geraram sofrimento. E foi isso que eu vivi na minha vida, sem perceber. Sim. Porque... nós estamos sempre no piloto automático, então não é consciente. O nosso sofrimento não é gerado de uma forma consciente, pelo contrário, é de uma forma muito inconsciente. A gente tem a certeza ali que está sendo super diferente da mãe, porque às vezes a gente diz, né, não vou fazer igual ela, eu vou ser diferente dela. E até é um pouco diferente, mas é melhorado para fazer aquilo que ela fez.
Perfeito. E aí eu me conecto assim. muito com essa situação. Por isso que eu costumo dizer, sabe, Gi, para os meus alunos, para os meus clientes, que essa relação com a mãe, com o pai, ela é muito tênue. A gente precisa tomar muito cuidado, porque se ela vai para o mais e ela vai ou para o menos, ela gera um desequilíbrio muito grande que vai trazer impacto para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos depois. Então, na verdade, a gente tem que sair desse olhar cego, né? Olhar cego desse para olhar os pais, infantil e olhar para o que a gente sente. e para aquilo que a gente está fazendo. E a gente se dá conta, quando a gente entra, né, para esse autoconhecimento, quando a gente começa a sentir dor, né, de sofrimento mesmo, a gente vê que às vezes a gente não sabe o que a gente gosta. Né? Tu faz uma coisa e tu diz, ai, mas por que eu faço isso? Por conta da lealdade. Por conta da lealdade. Principalmente porque a gente tem medo, e aí já olhando para os princípios da constelação, né? Que é algo que fez com que a minha vida mudasse. Sim. A gente faz coisas. A gente faz coisas parecidas apenas para pertencer, porque a gente tem medo de deixar de pertencer à nossa família de origem. Né? Que a gente costuma até dizer da boa e da má consciência. Eu faço tudo igual ali, porque eu fico naquela boa consciência, eu fico naquela mentalidade infantilizada de que eu vou ser amada, de que ali eu sou vista, ali eu pertenço. Principalmente para nós mulheres. É muito difícil, às vezes, romper com aquilo que vem de geração em geração. E aí a gente entra na autossabotagem. Porque a gente não se permite, mesmo dizendo que quer ser diferente, mesmo batendo no peito que eu vou ser diferente das mulheres da minha família, eu quero ser diferente da minha mãe, a gente não se permite ser mais que elas. E o grande segredo, sabe, Gi, não é que a gente vai ser mais nem menos que elas, a gente pode ser diferente, porque o ser diferente traz leveza, sem peso, sem culpa. Eu só sou diferente. E isso mexe, né? Porque quando o diferente é o novo, é o desconhecido, é o confiar. E aí tá tudo pautado na gente, né? Sim. E aí eu mudo o foco. Eu saio do outro, eu saio da exigência dos meus pais, eu saio da exigência daquele julgamento que eu tinha lá pelos meus pais e eu foco em mim. E da minha expectativa também, né? Da minha expectativa. Tem até um exercício que a gente faz na constelação, né? Que é onde eu posso olhar para minha mãe e dizer, olha, mãe, agora eu me libero e também te libero de toda e qualquer expectativa. E aí eu olho para a minha vida. Porque, às vezes, os pais da gente também trazem aquela carga de cobrança, porque eles foram cobrados lá no passado. Sim, não vem só deles, né? Tá vindo. Não, a gente só repete, né? A gente só repete. E cortar esse vínculo de repetição precisa de muita força de vontade, de muito autoconhecimento, de muito querer. E aí a gente cai, levanta, até ficar um pouco mais forte, mais firme naquele que a gente realmente quer. E eu acho que uma boa âncora, né, é a gente estar sempre pautado no que é real. Sim. Porque se a gente vai para o nosso mental, para as sabotagens, né, a gente tem que olhar e dizer, não, só um pouquinho, minha mãe me ama, né, e ela não vai me deixar, sei lá, a gente tem que buscar as coisas, né. E se não ama, tá tudo bem também, porque tem gente que não consegue dar aquilo que não tem. Eu acho que se a gente não tem algo, é difícil de dar mesmo, isso, né? Ninguém dá o que não tem. E a gente precisa respeitar, né? E eu precisei normalizar isso um pouquinho, né? Eu precisei sofrer bastante para entender que o que eu já tinha recebido lá na infância era o suficiente. E só depois que eu consegui visualizar e entender de forma adulta, né? Por isso eu costumo dizer também, tem um método que chama o adultecer, porque muitas vezes a gente está numa esfera de adulto, mas ainda com os sentimentos, com os dores, lá daquela criança ferida, que precisa ser ressignificado, né? Para que a gente possa realmente ser o que a gente nasceu para ser e para que a gente possa deixar de ser um pouco leal. E trazer uma questão também de autorresponsabilidade, né? Isso mesmo. Porque quando a gente olha para quem a gente só acontece com a autorresponsabilidade. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Porque ainda quando eu acho que... O problema pode até ser o outro, sabe, Gi? Sim. Mas a solução vai sempre estar na gente. E aí eu preciso focar na solução que eu quero. Ah, mas o meu marido não me apoia, meus pais não me apoiam. Deixa eles. Isso é um monte de explicação que a gente se dá, né? Você. Isso é um monte são de as historinha muletas, que a gente conta, né? A gente vai contando historinhas verdadeiras, né?
Enquanto eu tô dizendo, não, mas meu marido isso, não, mas meus Isso. filhos aquilo. Aí eu não mas minha mudo, né? Porque eu o tô bem problema tá no confortável. outro, né? Já que é dele, eu entreguei, né? Sim. Eu brinco, né, que a gente precisa pegar a batata quente, né? Sim. E segurar. E aí, pra gente ter Quando ela doer bastante, uma a gente vida vai fazer. mais feliz, um relacionamento mais feliz, uma maternidade mais feliz, a gente precisa sentar e pensar e dizer, opa, o que eu preciso fazer de diferente aqui? E foi isso que eu precisei fazer um dia. Porque eu colocava a culpa em todo mundo, menos em mim. Menos, né, gente? Né? Eu era a vítima. Só que Bert mesmo já dizia, cuidado com as vítimas, porque as vítimas só querem ter apoio. As vítimas só querem que as pessoas Absorver, né? apoiem ela para ela continuar naquele mesmo lugar. Sim. E aí quando eu falo, opa, chega, não quero mais isso. Se os meus filhos não estão bem, o que eu posso fazer diferente? Se o meu casamento não está bem, o que eu posso fazer diferente? Não apenas colocar a culpa no marido. Ah, porque ele isso, porque ele aquilo, porque ele aquilo outro. Não, minha querida, é você. Quando você resolve mudar, e a mulher é aquela que tem o poder de edificar ou de destruir sua casa, né? A palavra de A Deus mesma já que diz levanta e isso. destrói. Aquela que levanta e destrói. E nós temos um poder incrível na nossa casa de transformação. Porque quando a gente decide se transformar, isso eu vivi na minha vida, sabe, Gi? Por muito tempo eu fiquei ali doente, eu fiquei repetindo coisas que eu vi na infância que me trouxeram sofrimento, fiquei naquele lugar de vitimismo, até que eu resolvi, chega, o que eu preciso fazer de diferente aqui? Né? E é esse chega, né? Esse basta. Esse basta. Que algo pega. E quando né? a gente decide, aí o como ele aparece. Aí o como ele vem. É incrível quando a gente decide. Se tu a gente tivesse só que falar, precisa decidir. Se tu tivesse que falar algo que... Por onde começar, né? Porque vou partir do pressuposto aqui que a gente tenha mulheres assistindo, né, a esse podcast que não tem conhecimento ainda das constelações. Sim. Tá? Por onde uma mulher pode começar a identificar que essa lealdade, ela está atrapalhando ela? Em primeiro lugar, eu costumo dizer que ela pode escrever a história da vida dela ao contrário. Faz uma retrospectiva da sua vida. Gente, olha, isso é prática. E veja daquilo o que você está fazendo de igual. De igual à sua mãe, de igual ao seu pai, de igual às mulheres da sua família. Depois que você identifica o que você está fazendo de igual, é muito mais fácil para você mudar. Enquanto eu ficar no piloto automático apenas fazendo, e esse exercício de escrever a retrospectiva da vida, ele não é muito fácil, porque a gente se sabota, porque depois de ver, não dá para desver. Né? Eu costumo passar esse exercício para as minhas mentoradas e às vezes elas não conseguem, não é porque não querem. Elas não conseguem, elas se sabotam, se auto-sabotam. E quando elas entram nessa esfera de olhar para a vida sem vitimismo, sem aumentar nem diminuir, no que ela gostaria, né? Ela consegue perceber o que a lealdade está fazendo na vida dela. E ali a transformação, ela começa a acontecer aos poucos, com muita vontade. Assim. E estar pautado nas nossas necessidades, né? Sim. Porque a gente tem que voltar e pensar o que a gente gosta, de que forma a gente gosta de viver, isso faz sentido, porque a gente tem aí um incentivo e um acesso hoje. Sim. E uma interferência, né, sequestradores da nossa atenção e estímulos que faz com que a gente, a fulana faz assim é interessante, tal coisa é interessante. Então, existe uma força grande que a gente olhe para fora para encontrar soluções e respostas. Só que as respostas estão dentro da gente, né, Fábio? Sim, porque às vezes a gente vai buscar fora, né? Vai buscar fora aquilo que está dentro. E a transformação, por mais difícil que seja, ela acontece só de dentro para fora. Não é de fora para dentro. E muitas vezes eu vou buscar a solução dos meus problemas, dos meus conflitos, nos pais, nos amigos, nos filhos, no próprio marido. E isso só vai trazer uma carga negativa para ela mesma, porque quando a gente entra no campo da comparação, a gente sempre perde. Eu brinco, né? A comparação sempre tem um perdedor, então não é sadia. E vai ser ela. Sim. Se você está se comparando com a vizinha, com a amiga, com a prima, a grama do vizinho vai ser sempre mais verde, você vai perder. Então comece a focar naquilo que você quer.
Olhe para a sua vida, veja aquilo que você não quer mais, potencialize aquilo que você quer. E aos poucos a transformação ela começa a acontecer. E às vezes aqueles que estão em volta dizem assim, nossa fulana, você está diferente, né? Você está diferente. Então, para a gente ir se encaminhando para o final, Fábio, a gente poderia então dizer que a tão sonhada felicidade, que é algo desejado a todos, né, de todos, um desejo forte de todos, mora dentro da gente. Mora dentro da gente e mora especialmente na nossa condição de ser um pouquinho desleal àquilo que a gente aprendeu com a nossa família de origem. Porque nós estamos em um outro tempo, temos outros recursos, é tudo diferente. E aí quando eu foco naquilo que eu quero, sem querer suprir expectativas de ninguém, apenas a sua, começando dia após dia, a mudança vai acontecendo. Foi assim comigo, Gi, e tem sido com as minhas clientes, e pode ser com todas que quiserem, que estiverem dispostas a percorrer esse caminho. Ele não é fácil, ele é doloroso, ele é possível, né? Mas ele é gratificante. Porque quando você começa a mudar, seus filhos mudam, sua casa, sua saúde, seu dinheiro, seu trabalho e especialmente seu relacionamento. Porque todas nós mulheres desejamos ter um relacionamento feliz. Com a gente mesmo e com o outro. Porque amar e ser amada é o nosso grande desejo. E começa por nós, com nós mesmas. É isso. Né? Então, obrigada para ti que assistiu o episódio. Compartilha. Se ele contribuiu de alguma forma na tua vida, a nossa moeda de troca para que a gente mantenha aí um equilíbrio é que tu compartilhe esse episódio com outra mulher. Para que não só tu ganhe, mas todas. Fábio, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. De receber você aqui, de compartilhar com a gente os teus ensinamentos. Obrigada. Desejo que seja de proveito e que elas façam aquilo que elas querem. Em cima do que elas querem. Olhe para você. Olhe para você. Isso? Com amor e com carinho. Independente da sua história, você tem o direito de recomeçar. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.